matemática, Enem, resolução da prova de matemática do Enem do ano de 2019. Meu nome é Geraldo Ventura. Sempre começo meus vídeos com considerações. Respeito o que eu penso das provas, do lugar e por aí vai. Caso contrário, você pode, se quiser considerações, é só clicar aí embaixo e ir direto nas questões que você queira. Vai ter aqui logo abaixo da descrição os tempos das questões, 35, 150, 170 e por aí vai. Eu não sou muito fã porque eu acho os enunciados longos e às vezes até quase que impossível de uma determinada pessoa fazer a prova. E, como eu já disse, se eu não disse, vou dizer agora, às vezes a pessoa acerta 20 questões, a outra acertou 18. Quem acertou menos faz mais pontos que quem acertou mais. Pô, isso é brincadeira, né? Mas tudo bem. Então, ano 2019. A primeira questão é essa questão aqui, ó. Eu ainda coloquei aqui, por exemplo, uma prova para quem tem deficiência, tipo assim, pessoa cego, visão monocular. Monocular é aquele que enxerga com um olho só, né? Deficiência de andar, deficiência de concentração, por aí vai. Ele faz a opção na hora que ele está fazendo a inscrição. E se a questão, tipo essa questão primeira que eu vou resolver, o cara que é cego, na minha opinião, não sei como é que ele faz isso para enxergar o que é cor, o que é projeção ortogonal, o que é espelho. Cara, nunca enxergou, porra. Então, não sei. De repente, tem como passar isso para Braille, né? Não sei. Aí ele entra com recurso, procurando pessoas especializadas, e falou que quando não é compatível com a deficiência da pessoa, ele vai na banca e recorre. Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe. Se é que a prova é a mesma, não tenho certeza. Então é dividir isso aí em 4 partes, parte 1, 2, 3 e 4. Na parte 1 são questões 136 a 146, ou seja, 11 questões. Eu resolvi isso aí, deu um pepino no som, eu regravei, ficou em torno de quase 40 minutos, 38, 39 minutos. Aí se der tudo certo, eu vou juntar e fazer um vídeo só. Deve ficar aí, sei lá, umas 2 horas e tanto de vídeo. Então a primeira questão, que é 136 e 180, diz o seguinte: um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PAINE, Programa INE, são as siglas, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com o logomarca oficial do programa, com 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrado na figura. PAINE. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessuras e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Aí vem a figura. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo se aprende isso mais em física, né? E matemática também, no 6º ano, que são uma reflexão de imagens, né? Aí ele quer saber qual a projeção no solo. Aí te dá 5 opções: A, B, C, D e E. Eu pressuponho que uma pessoa que é cega de nascença, ela vai saber isso. Como é que o cara coloca isso em braille? Não sei não. Pode ser que tenha jeito, não sei. Um cara que não sabe que a luz se propaga em linha reta e quando ela obtém um obstáculo, ela não ultrapassa e forma uma sombra, cuja projeção é ortogonal, ou seja, esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus com a base, altura, esse ângulo de 90 graus. Mesma coisa aqui nas extremidades, só fiz um lado. Poderia ter feito aqui e aqui, projetando aqui, mesma coisa aqui, ok? Colocando tudo certinho, bonitinho, mas não fiz isso não. Aí coloquei um menino aqui no espelho, projeção ortogonal, a imagem que se forma no espelho é isso aqui. Agora uma pessoa cega, não sei, não tenho a mínima ideia, mas a prova foi feita para todos,
obviamente ele vai entrar com recurso. Vai, eu sossegue na ciência, não tem como fazer isso não. Sei lá. Né? Então, letra E. Por essas e outras que eu não gosto muito. Questão número 137. Aí a resposta está na letra E. Você vai lá e marca. Correto? 137. A hidrangea macrofila é a planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que o solo alcalino, ou seja, pH maior que 7, a flor é rosa. Então, de acordo com o pH, que é da química lá, né? Ele pode ser rosa e pode ser azul. Considere que a hidrangea cor de rosa, mais valorizada comercialmente em uma determinada região, seja aquela produzida em um solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é o menos logaritmo de X na base 10, em que X é a concentração do íon de hidrogênio H+. Para produzir a hidrangea, não sei se estou pronunciando certo, cor de rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Aí vem as opções. Você aprende a resolver isso no primeiro ano do ensino médio, um conteúdo chamado logaritmo. Então, resolução. Depois daquele texto imenso, eu coloquei lá, para produzir cor de rosa, uma válvula comercial deve estar com um pH entre maior que 7 e menor que 8. Ele falou isso no problema. Você volta lá, lê, tira o valor aqui, onde ele deu, e coloca aqui. Certo? Agora, qual que é o pH? O pH ele falou, é o logaritmo de X na base 10, que eu não sei o que é. Correto? Correto? Agora, o logaritmo de X na base 10 maior que menos 8 menor que 7, né? Você tem uma equação. Aí você coloca log aqui já tem, aqui, log aqui. Coloca log em todos os termos da inequação. E aí, tudo na base 10, obviamente. Aí fica os logaritmandos, mantém o mesmo sinal. Então, o x é maior que 10 elevado a menos 8 e é menor que 10 elevado a menos 7. Você só fica com os logaritmandos na inequação. Aí, a resposta está na letra E, valores maior que 10 e menos 8, que é isso que está escrito aqui, ó. Daqui para lá é maior e daqui para cá é menor. Né? Daqui para cá é menor, daqui para cá é maior. Vai lá e marca na letra E. Questão número 138. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas de transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com transporte será de 1/5 do valor atual do objeto e que ela tem muito interesse em reavê-lo. Pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa, que ela deverá ofertar é igual a... Aí vem as opções. Você aprende isso no 8º ano, né? Porcentagem. Então, resolução. Você vai naquele texto imenso e coloca, sendo x e y os valores do objeto da recompensa. X é o valor do objeto. Y é o valor da recompensa. Falou que 1/5 do valor do objeto mais a recompensa não pode ser, né, menor, tem que ser menor ou igual ao valor do objeto. Se for maior, ela não quer. Então está no problema. Basta você chegar lá, ler esse texto aqui, tira os valores
e coloca aqui. É o que está escrito lá. Ok? Correto? Então daqui você resolve essa equação aqui. Ó. O y é menor ou igual a 4/5 de x. O que eu fiz aqui? Eu passei esse x sobre 5 para o segundo membro. Então ficou x menos x sobre 5. Tirei o mínimo múltiplo comum, que é 5, fica 5x menos 1x, que dá 4x sobre 5. Esse é o valor da recompensa. Agora, o que é 4/5? 4/5, eu poderia ter feito uma regra de 3. 1 inteiro, que é 5 sobre 5, está para 100%. 4/5 está para x%. X não, porque eu usei a letra x, colocava W, né? Fazia uma regra de 3 e encontrava que a porcentagem é 80%. Então, 4/5, se você não sabe de cabeça, é exatamente 80%. Do jeito que 1/2 é 50%, 1 inteiro é 100%. Então, está na letra S, vai lá e marca 80%. Questão 139. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em a cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. A faixa 1, para consumo até 6 metros cúbicos, o valor é fixo R$ 12,00. A faixa 2, para consumo superior a 6 até 10, a tarifa é R$ 3,00 o metro cúbico, tudo que exceder a 6 metros cúbicos. Na faixa 3, para consumo superior a 10 metros cúbicos, a tarifa é R$ 6,00 por metro cúbico que exceder a 10 metros cúbicos. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por 3 residências, máximo por água por residência, é 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor P em relação a ser pago por mês em função do volume de água em metro cúbico é. Você aprende isso no nono ano. Porcentagem. Ensino básico, né? Aí vem os gráficos, letra A, B, C, D e E. Então você vem aqui, ó, na primeira opção, sendo ver o volume de água consumido em metros cúbicos, temos na letra A, faixa 1, o valor é fixo, R$12,00. Aqui a função constante, ó, de 0 até 6 metros cúbicos, a função é constante, que é essa daqui, ó, correto? Esse gráfico aqui. Então você observa que os outros lá, por exemplo, tipo esse aqui, tipo esse daqui, nem marca, né? Ok? Na faixa 2, o preço é 12 mais 3 vezes o valor menos 6. Deu lá no texto, né? Ele está variando entre 6, o volume, até 10. E na faixa 3, o valor é dado por isso aqui. Você encontra um valor maior que 10. Maior que 10, daqui para frente, ó. Ok? Daqui para cá. Então essa função é constante, aquela é crescente, né? Que é esse valor aqui. E daqui para cá é esse gráfico aqui. Está na letra A de abacate. Você vai lá e marca. Nenhum outro gráfico serve. Questão número 140. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes para as vias respiratórias, incluindo os pulmões. Atualmente nós enfrentamos aí o vírus, o coronavírus, né? Coronavírus aí é uma gripe aí que mata as pessoas, acaba com o pulmão dele. Estamos nessa crise ainda, onde eu estou gravando esse vídeo. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,0011 milímetros. Aí colocou um site aqui, ó, disponível e adaptado. Pegou esse valor lá, como eu já falei. Aqui tudo bem, uma prova, o cara resolveu pegar isso nesse site. De repente ele é respeitável. Mas quando você faz uma prova, um tratado, não tem qualquer, defende uma tese, se você está na internet, você corre risco muito grande. Você pode cair no ridículo. Em geral, você cita livros, né? Com bibliografia e por aí vai. Não tem nada a ver com isso. Então, em uma anotação científica, o diâmetro interno do vírus, influência em milímetros, se aprende no 6º ano, chama
notação científica, potência de 10. Né? Então o que eu fiz foi o seguinte: 0,00011 milímetros. Você pega a vírgula e anda com ela para a direita. Coloca esse número entre 1 e 10. Esse número aqui tem que ficar entre o número 1 e o número 10. Então você vem com a vírgula para cá uma vez, duas vezes, três vezes. Na hora que você chegar aqui, você vai ficar com 1,1. Está entre 1 e 10. Andou quantas vezes? 4. Então expoente é negativo. Andou com a vírgula para a esquerda, para a direita, aliás, é negativo. Andou com ela para a esquerda, expoente é positivo. 1,1 vezes 0 elevado a menos 4 está na letra D, você vai lá e marca. Questão número 141. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou experiências dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Neste jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto. Ou seja, o cara vai jogando, de repente enfrentou o inimigo, o outro lá, o adversário, ele enfrenta. Sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em unidade. Após esse discurso, você aprende isso no nono ano, né? Ok? Opa, vou botar aqui. Então, não acabou não. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre suas forças de ataque, ou seja, J1 menos J2, é igual aqui. Aí vem as opções. Você vai lá e marca. Então, após ter lido tudo aquilo, ele falou que vou chamar o N de nível e é a experiência do jogador. Ok? Agora, a força de ataque é uma constante, porque é proporcionalidade, né? São proporcionais. Uma constante K1 vezes N ao quadrado vezes E, força de ataque. E a força de defesa é K2 vezes N vezes E elevado ao quadrado. É a experiência. E D, A é o ataque. Defesa e ataque. E K1 e K2 são as constantes. Ele falou isso é um problema. Ok? Como cada jogador de jogo nível 1, com experiência 1 e força de ataque 2 e força de defesa 1, você monta duas equações. Força de ataque vai ser K1 vezes 1 ao quadrado vezes 1, que é igual a 2. E outra, a força de defesa é igual a 1. Você vem aqui e substitui. Né? Ok? Onde N e E. Você vai substituir os valores. K1 e K2. 1 vale 2. Aqui você faz 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes K1 é K1. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes K2 é K2. Então, o coeficiente 2 é 1 e o coeficiente 1 é 2. Aí você vem substituir aqui, ó. Ok? Certo? Força de ataque vai ser o K1, que é 2, está aqui, ó. E o K2, que é 1. Substituir aqui a equação. Só que não acabou não. Eu tirei lá do texto, naquele imenso texto lá, ele falou que durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5
irá atacar o jogador J2 de nível 2, experiência 6. Então eu peguei esses valores aqui, ok? E coloquei aqui, ó. Força de ataque vai ser 2 vezes 4 ao quadrado vezes 5, que é o que ele deu aqui. E aqui eu coloquei 6. Tá vendo? Defesa, 6. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 8, 72. Aqui é 16. 16 vezes 8, 32. Vezes 5, 160. Então ficou 160 menos 72, que é 88. Tá na letra B de bola. Você vai lá e marca. Ou seja, a questão não é difícil, mas te vence pelo maldito enunciado, ou bendito seja lá o que for. Então, questão número 142. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo seu revestimento na parte já existente. O condomínio dispõe um estoque de material suficiente para movimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se o material disponível será suficiente para movimentar a região a ser ampliada. Utilize o π, que é 3,14, apenas como 3. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é de o material será disponível em estoque. Não acabou não, continua aqui. Aí vem as opções, ok? Ele tem 100 metros quadrados, será que vai dar para fazer o serviço ou não vai? Aí vem as opções. Então o que eu vou fazer? A área inicial tem um diâmetro igual a 6. Metade de 6 é 3. Então o raio aqui é 3. Ok? Ele vai aumentar em 8 metros. Então 6 mais 8, 14. Então daqui até aqui tem 14. Metade de 14 é 7. Então esse raio aqui é 7. Ó. Tá vendo? Então essa é uma calota. Né? Você vai calcular essa área aqui, ó, para ele ampliar. Ver o que vai aumentar. Porque isso aqui já estava feito. Isso aqui é o que ele quer fazer, essa calota aqui. Então, a área de uma calota é o raio maior, menos o raio menor, elevado ao quadrado, vezes o π. Né? É assim que você calcula a área de uma calota. Se você não sabe isso, você pega uma aula de geometria básica. Então, 7 ao quadrado, 49. 3 ao quadrado, 9. 49 menos 9, 40. Ficou 40π. Mas o π vale o quê? 3. Então, 40 vezes 3, 120. Então, para ele pavimentar isso aqui, vai gastar 120 metros quadrados. Ele só tem 100, ele falou lá no problema, ok? Que ele só tem 100. Né? Aqui, ó, só tem 100. Então, 100 não vai dar não, é 120. Então, não dá. Logo, o material que ele tem disponível não dá não, tá na letra E. Questão número 143. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico são registrados os valores calóricos em kcal, gastos em diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado à atividade contada em minutos. Aqui tem as calorias em kcal e aqui o tempo em minuto. O 10 está relacionado com 20, o 15 com o 100, isso aqui é a abscissa, isso aqui é ordenada. Ordenada que está no eixo em P aqui do Y, e abscissa que está no eixo X. Aí ele pergunta lá, qual dessa atividade física proporciona o maior consumo de calorias por minuto? Você aprende isso observando os gráficos, está no 6º ano, lá você vê plano cartesiano, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei lá, fui lá no gráfico, fiz aqui, ó, o 20 está relacionado com o 10. O 100 está relacionado com o 15. O 120 com o 20. E por aí vai. Aí eu fiz as divisões. Ó. 20 dividido por 10, 2. 100 dividido por 15,
aproximadamente, que é isso aqui, ó, 6,67. 120 por 26. 100 dividido por 25, 4. E aqui 2,67. A resposta opção correta é a letra B. Esse é o maior valor. Você vai lá e marca. A questão de aritmética, né? Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana teste com as 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Isso aqui é a linha da matriz e aqui as colunas da matriz. Se eu não tivesse colocado essa palavra, esse problema poderia ser resolvido com as 4 primeiras séries, problema de aritmética. Mas ele usou a palavra matriz. Só no segundo ano do ensino médio você aprende matriz. Então o ensino do segundo grau, do segundo ano do ensino médio, chamado matriz, resolve essa questão. Se não tivesse usado essa palavra, a história era outra. Então nessa matriz, os elementos da linha 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos. Ana, Bruno, Carlos, Denise e Érica, respectivamente. Enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda-feira a sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na... Aí vem as opções. Resolução. Você vem aqui e soma 3 mais 2, mais 2, mais 3, mais 10. Soma a linha. Vou voltar aqui para você ver, ó. Somando aqui, ó, a coluna ali, você soma essa coluna com essa, com essa, com essa, com essa, os valores da coluna. E aí você vai encontrar aqui 11, aqui 10, aqui 10, aqui 10, aqui 10. Uma resposta na letra A. Você vai lá e marca, um problema de aritmética, mas como ele usou a palavra matriz, segundo ano de segundo grau. Questão 145. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando os 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são mantidos conforme indicação da figura. Então, esse diâmetro aqui ele deu que é 7. Aqui está o disco. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que a medida de seu correspondente passe a ela a bicicleta avança, ou seja, vai avançar em 50%. 50% para quem não sabe é 0,5 ou meio, né? Tanto faz. A mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca de cada volta completa dos pedais. Você aprende isso no 8º ano, né? Ok? O valor mais aproximado da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros é, com casa decimal, é. Aí vem as opções, da letra A até a letra E. Então o que você tem que saber é o seguinte: eu chamei D de diâmetro e A de avanço. O avanço e o diâmetro são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, enquanto um aumenta, a outra diminui. Tipo assim, ó, eu vou daqui no Rio de Janeiro, estou falando de Minas Gerais, em 6 horas, andando a 50 km por hora. Se eu for a 100 km por hora, dobrar a velocidade, o tempo vai diminuir. Enquanto um aumenta, a outra diminui. E são grandezas inversamente proporcionais. Então o diâmetro e o avanço, eles são inversamente proporcionais. Só que um tem que ser igual ao outro. Ok? Então o diâmetro 1 vezes o avanço 1 tem que ser igual ao diâmetro 2 vezes o avanço 2. O diâmetro 1 é 7 centímetros. Ok? Então você vem aqui e coloca 7. E o outro é 1,5, que é 50% a mais, 1,5. Aí eu cortei o A1 com A1, porque esse aqui é uma equação, no primeiro grau. Corta isso com esse, fica 7 igual a
D2 vezes 1,5. Aí você isola o D2, que vai ser 7 dividido por 1,5, que dá aproximadamente 4,7. Aí você vai lá e marca, tá na letra C de bola, aqui ó, C, 4,7, aproximado, que é esse tio aqui. Questão número 146. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar for inferior a 40 graus. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30 graus. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus C e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado nesse gráfico aqui. Aí continuando, porque no capítulo 9 fala só, decorridos 15 dias, a validade desse relatório a um funcionário percebeu que no período que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Primeiro dia, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Em quais desses avisos emitidos corretamente? Aí vem as opções, 1, 12, por aí vai. Ok? Como eu já falei, quem é daltônico, para quem não sabe quem é daltônico, não consegue distinguir a cor. Eu, por exemplo, sou mais um determinado grau. Então, um cara que é daltônico, que está fora dessa questão, ele não sabe o que é cinza, o que é vermelho, o que é laranja, o que é não sei o que, mas você quer distinguir as cores. Então, aí é igual eu falei, o cara entra com a banca lá, fala, eu sou daltônico, que é uma deficiência, né? Mas às vezes, quando o cara está preenchendo o formulário de inscrição, ele nem leva isso em consideração, mas ele tem que anexar o laudo médico, né? Provando que era daltônico. Então, como esse gráfico aqui está cheio de cores, ele vai conseguir resolver. Apesar que aqui é tracejado, você está vendo? E aqui é contínuo. O vermelho é contínuo, mas o que é o cinza? O que é o quê? O cara que é daltônico, extinção. Ele está fora desse problema. Então, no dia 1º, o alerta cinza foi acionado corretamente, pois tem temperatura inferior a 10 graus e umidade relativa inferior a 40 graus. Isso é verdadeiro. Na letra A, correto? Você vai lá e marca. Mas tem essa opção aqui, que poderia ser a letra C, que o problema não fala. Quem marcar a letra C vai errar. Quem marcar a letra A vai acertar. Não vou comentar isso aqui, mas vou voltar só na letra A. Aqui, ó, quando aqui é 0, aqui é 20. Entre 20 e 0, metade de 20 é 10. Do jeito de 20 a 40, metade é 30. Metade de 0 até 2 é igual a 1. Então, quando for 1, a temperatura vai ser menor que 10, que seria um valor que estaria aqui, ó. Você vem aqui com o lápis, né, com a caneta, seja o que for, e coloca 10 aqui. E aqui você coloca 30. Então a temperatura vai ser cinza, ok? Aqui está correto, ó. Menor que 10 e a temperatura é menor do que 40. Está entre 30 e 40. Você vai lá e marca. Está na letra A. Esse é o fim da primeira parte. Depois nós iremos ver a segunda parte.